O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Salve, salve! Muito bem-vinda a mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de número 230 do nosso encontro semanal para tratar de cinema brasileiro em podcast. Eu sou Paulo Júnior e nessa semana a gente fala de Salamandra, filme de Alex Carvalho, a partir do romance do francês Jean-Christophe Rufin. É o longa de estreia do Alex, com uma atriz importante no cinema francês no momento, a Marina Foïs, e o brasileiro Maicon Rodrigues. Salamandra estreou no Festival de Veneza, passou também pela Mostra de São Paulo, isso em 2021, e estreou no circuito brasileiro na última virada de mês, na quinta-feira, 27 de junho. A sinopse é a seguinte: depois de passar anos cuidando do pai, Catherine se sente sufocada pelo contraste entre seus sentimentos e sua realidade. Ela foge para o Brasil, esperando se reconectar com sua irmã, e nesse novo cenário, livre de responsabilidades, mas ainda desorientada, ela se vê envolvida num romance inesperado com Gil, um jovem carismático. Catherine é tocada pela fragilidade de Gil e a atração mútua entre eles surge do desejo compartilhado de aceitação, ambos como estrangeiros nessa nova paisagem. Enquanto seus corpos se encontram, as tensões da cidade ecoam entre eles, intensificando cada contato e tornando a libertação uma miragem distante. Determinada a não olhar para trás, Catherine enfrenta a difícil escolha de seguir adiante com sua transformação, mesmo que isso a leve a um desfecho violento e irreversível. A conversa com Alex foi tocada por Bruno Graziano e Davi Correia. Vamos ouvir. E aí, beleza? Beleza? Je parle pas... Não entende nada, né? Non, je parle pas portugais. Gosta de dançar? Dançar. Party. Music. Party. Ah, ben. Vestido bonito. Gostei. Começo perguntando para você, Alex, como que foi essa intenção inicial, né, de realização do filme? Como que esse livro chegou em você? Como que você se dispôs a fazer essa adaptação? E como que foi o início do pensamento de como seria esse filme, de como seria essa coprodução entre países, essa realização francesa, mas com filmagem em território brasileiro? E como que você pensou inicialmente em adaptar um filme, um livro que se passa nos anos 80 aqui para o momento atual? Opa, Bruno, primeiramente agradecer aí pelo tempo, por esse papo. É uma história bem longa, viu? Assim, eu vou tentar resumir os fatos aqui, mas eu venho trabalhando nesse projeto já fazem, até o lançamento foram 10 anos, o lançamento lá em Veneza, tem mais esses 3 anos aí de espera para o lançamento aqui no Brasil. Então, assim, é um projeto que ele tem uma história. Mas a relação com o livro, ele foi, na verdade, um presente. Eu fui apresentado ao livro por um amigo francês, um artista plástico que é muito próximo de mim, e a gente foi vizinho durante muitos anos. Eu moro na Inglaterra, fazem 14 anos, desde de 2000. Nessa temporada eu passei 2 anos morando na África e fiz vários amigos estrangeiros, então assim, a gente sempre troca ideias, aquela coisa, né? E eu recebi o livro, mas meu francês ele é um pouco precário, e aí eu fiz um acerto com esse cara, que era um amigo muito próximo, onde ele faria a leitura, ele é francês, ele faria a leitura e faria uma tradução simultânea da leitura, praticamente. Então eu fiz uma primeira leitura do livro, onde eu consegui entender um pouco da história,
E ele me conhecia muito bem, ele disse, Alex, isso pode ser uma história interessante, porque ela se passa em Recife, aí, que é de onde você vem. E a partir dessa primeira conversa, eu senti uma força muito grande na história, que a gente fala pouco, mas na verdade é uma história real, que o Rufin, que é o autor do livro, ele viveu aqui no Brasil nos anos 80, ele foi adido cultural do consulado francês em Recife, e foi aí nessa temporada que ele teve contato com essa história, e uma história de uma francesa que vem ao Brasil e passa por uma série de situações. E ele pegou a história e adaptou para a novela, o livro francês, né? Então, assim, o meu foi um conjunto de elementos, na verdade. Então, era a vontade de fazer um filme de longa-metragem, que eu trabalho no audiovisual fazem muitos anos, desde muito jovem eu trabalho no audiovisual, e eu fui para a Inglaterra para estudar, na verdade. Eu fiz um mestrado e me casei e fui ficando. Mas eu tinha um desejo, trabalhei muito com videoarte, trabalhei muito com comercial, fiz music video, toda aquela trajetória de quem trabalha com audiovisual desde cedo, né? E ficava sempre essa busca por uma história que me tocasse para eu tentar contá-la da minha maneira, né? Então o livro foi meio que isso, ele chegou em mim e eu senti com essa experiência que eu tive, multicultural, de viver em lugares diferentes, de conhecer povos diferentes, que seria uma conversa muito interessante. O meu maior interesse no audiovisual, ele é muito mais voltado para o questionamento do que para ditar soluções, na verdade. Então, assim, é uma história que ela é bem aberta, mas ela vem de uma história que realmente aconteceu aqui no Brasil. Seguindo um pouco nessa trajetória do filme, Alex, é compreensível, né? Você como um pernambucano, você se interessar e ficar seduzido por uma história que se passa em Recife. Mas eu queria que você falasse agora como é que foi esse terreno, como é que foi encontrar essa narrativa, porque apesar de parecer simples, vamos dizer assim, que você volte para Recife para realizar seu primeiro longa, você escolheu um tema delicado, com uma protagonista feminina, um filme que fala sobre um choque de realidade, tanto social quanto cultural, e como você, vamos dizer assim, se preocupou com essas nuances e esses detalhes, e como você acha que o filme aborda essas questões? Essa é uma pergunta muito relevante e que durante esse tempo que eu desenvolvi o projeto, ela sempre esteve muito próximo de mim, essas questões que você acaba de levantar aí. É um filme que realmente ele trata de temas muito delicados, mas assim, sendo bem franco com você, é uma curiosidade imensa de entendimento disso, tá entendendo? Então, assim, eu não só quero, quando eu trabalho num projeto com até a própria linguagem que a gente usa, na verdade, eu me auto-questionando sobre muito disso que tá aí, tá entendendo? Eu sou um cara que eu gosto muito de filosofia e eu tento sempre trabalhar numa esfera de entendimento. A relação com a personagem feminina era um elemento que, na verdade, só fez me atrair para o projeto, até por conta de que, quando eu decidi que queria contar histórias, eu sempre tive um desejo de contar histórias que fossem um aprendizado, essas histórias. Então, eu queria muito aprender com tudo isso que eu tava ali, na pesquisa, o trabalho de pesquisa. E eu, assim, conversei com várias pessoas, lógico, tive algumas dicas, e uma das coisas que eu fui muito cuidadoso foi tentar envolver desde cedo pessoas que pudessem, de alguma maneira, agregar valor e me ensinar um pouco sobre tudo isso, tá entendendo? O cinema e o longa-metragem é um projeto extremamente coletivo, né? Então, na hora que eu me propus a sentar para escrever esse roteiro, imediatamente eu trabalhei com uma roteirista brasileira e uma roteirista
francesa, a Alix Delaporte, que é uma diretora e roteirista francesa, que já trata de temas parecidos, tá entendendo? Então, assim, foi interessante essa troca. E durante todo o processo foi um processo onde eu tentei, ao máximo, envolver pessoas que viessem a trazer algo especial, que talvez fosse mais complicado de eu chegar nessas respostas. Então, assim, é um projeto extremamente coletivo. Ontem eu passei a tarde, eu fui encontrar com a psicóloga da personagem, a Catherine, que é a nossa protagonista. Desde o começo da escrita, eu vinha conversando com uma amiga, que é uma psicóloga. Através das conversas surgiram muitas questões, tá entendendo? Isso me ajudou muito a achar essa zona de entendimento da história. E uma coisa que não pode ser esquecida é a minha própria vivência, tá entendendo? De viver em outros lugares, de entender esse entendimento, de se sentir um pouco excluído, tá entendendo? Quando você é um brasileiro, que você imigra para um país europeu, existe automaticamente barreiras que fazem a gente pensar muito nisso. Então, é uma temática que estava muito próxima do meu coração desde cedo. Como é que foi dirigir e como é que é o trabalho de dirigir cenas que estão em 2 idiomas? Como que é o trabalho dessa questão da atuação? Porque são línguas com tons diferentes, né? E em vários momentos ali o idioma ele dança, né? Você consegue perfeitamente ver como se surgisse um terceiro idioma ali do filme mesmo. Como é que foi esse projeto? Como é que foi esse processo? Quer dizer, como é que você trabalhou isso e como é que foi essas discussões, né? E em que momento ali você pensou? Porque assim, a gente vê que ao longo da história, a Catarina ela vai assimilando o idioma português, mas ela não vai como só simplesmente falante, né? Ela vai trazendo para ela, né? E como é que foi essa escolha de trabalhar nesse jeito, nessa forma, os 2 idiomas? Davi, é uma ótima pergunta, porque desde muito cedo no projeto havia essa sempre foi uma questão, tá entendendo? E no momento que a gente faz um trabalho de coprodução com a França, e a gente tem produtores franceses no filme, isso se transforma quase num bolo que você tem que cozinhar, tá entendendo? Onde a gente tinha que ter uma parte do filme, até pela questão do financiamento, uma parte do filme falado em francês, perdão. Isso me deixava assim, ao mesmo tempo um pouco tenso, mas muito curioso, tá entendendo? Porque eu tinha muito essa vivência de viajar, muitas vezes não ser compreendido com as palavras, e a gente tem que tentar se comunicar como pode. Eu nunca tive vontade de fazer um filme desses que traz um estrangeiro e bota o cara para falar com aquele sotaque pesado aqui. Nunca foi a abordagem que me interessou. Então, como é que esses personagens iam se comunicar? Por acaso, assim, realmente um incidente de percurso, lá em 2014, assim, quando eu estava justamente na fase mais pesada de adaptação, de roteirização, tive a experiência de ter uma filha que ela tem necessidades especiais, ela nasceu com microcefalia e ela não se comunica verbalmente, tá entendendo? E isso me fez pensar muito em tudo isso, inclusive porque eu tinha ali do meu lado uma criança que eu precisava educá-la sem ter como usar a comunicação que a gente está acostumado a usar, essa comunicação verbal. Então tudo isso me atraiu muito para uma ideia de comunicar de uma forma muito mais através dos sensos. Então não é à toa que o filme ele é um filme muito sensorial. Se você prestar um pouco mais atenção, você vai ver que tem um trabalho de som nesse filme, assim, que é um trabalho muito sofisticado, no sentido de também criar um ambiente sonoro onde você sinta um pouco do que aqueles personagens estão sentindo em cada momento ali do filme. Houve uma curiosidade e uma tentativa de trazer essa comunicação para um âmbito muito mais sensorial, tá entendendo? Então é um filme que eu acho que você termina sentindo tanto que você até esquece o idioma que está sendo falado nele. O Davi perguntou como foi essa feitura e eu devolvo essa bola perguntando como é que foi a recepção da Premiere Mundial em Veneza em 2021 até agora o lançamento em território nacional. Você deve ter tido a oportunidade de mostrar esse filme para alguns públicos. E como você percebe que foi a diferença da recepção, por exemplo, do público brasileiro para o público francês, em relação a tudo, né? Em relação à história, em relação ao tempo do filme, em relação a essa proposta de linguagem mais sensorial que você citou. Eu fiquei curioso
para saber se foi semelhante ou não, se você tem alguma história curiosa que exemplifique isso, assim. Não, é tão interessante. Eu acho que, na verdade, eu senti que eu tinha feito algo que me deu, vamos dizer assim, um grande prazer e me deixou, assim, de certa forma, orgulhoso no momento que eu comecei a ver o como um filme que tem essa trajetória e que trata desses temas, ele funciona de uma forma muito segmentada e diferenciada em cada lugar. Eu não diria que não é só na França ou na Alemanha. O filme foi lançado também na Alemanha, tem uma coprodução com a Alemanha, então foi lançado em 20 salas na Alemanha. Não é só a cultura. Eu acho que tem muito a ver com a identidade de quem está assistindo, uma coisa muito pessoal, de experiência de vida, tá entendendo? Então, assim, é realmente surpreendente. Eu tenho algumas anedotas, assim, eu não sei se vou tentar contar algumas, mas eu tive uma experiência muito interessante quando a gente lançou o filme em Berlim. Eu chego um pouco cedo, né, e chegou chegou uma mulher que ela devia ter em torno, não sei, uma mulher de meia idade, eu diria, e ela chegou de uma forma muito forte em mim. Ela disse: quem você é para se achar na posição de fazer um filme sobre uma mulher com essa idade? Gente, me assustou um pouco aquele impacto, aquela coisa. Ela chegou de uma forma muito incisiva, muito forte. E eu sou um cara assim, que eu tento muito manter a calma e o diálogo o tempo inteiro, tá entendendo? Eu disse pra ela: poxa, vamos fazer um acerto aqui. Você assiste o filme e depois vamos sentar e tomar um café ou bater um papo aqui, tomar uma cerveja, qualquer coisa. Fui lá apresentar, né? Você vai na frente da sala, apresenta. No final do filme, ela chega pra mim, ela me dá um abraço. E ela diz assim, ela me dá um abraço, pensa um pouco, ela me diz: quem você acha que você é para fazer um filme sobre um garoto preto? Brincando, ela começou a rir, tá entendendo? E eu acho assim, eu achei muito interessante essa experiência, sabe, cara? Porque no fundo, a gente tá aqui, cara, eu acho que pra se entender, tá entendendo? Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, mas eu tenho a sensação que esse filme, ele comunica de uma forma muito, muito dele mesmo, tá entendendo? Esses personagens são personagens muito reais. Então, assim, eu tenho a sensação que, no fundo, é um filme que ele não agrada a todos, né? Ele não agrada gregos e troianos. Tem pessoas que realmente ficam muito incomodadas com o filme e outras pessoas ficam realmente muito curiosas com o que o filme tem a dizer. E é justamente o cinema que me apaixona. Então, assim, eu me senti um pouco com o dever cumprido quando senti que o Salamandra, ele consegue navegar nessa seara aí. Com relação ao aspecto sensorial do filme, né? Tem essa coisa da própria salamandra, da mitologia da salamandra, e o filme, ele é um filme quente, né? Ele é um filme que em vários momentos ele trata, né, até ali mais pro final, né, sem dar algum spoiler aqui, mas aí eu queria perguntar o seguinte: por trás da história há o contexto colonial, e o filme, ele é um choque racial, de gênero, né, com relação a você ter o rapaz negro periférico que encontra a moça branca europeia, tem essa coisa do corpo, tem um corpo deles na tela. Eu queria saber como é que foi tudo isso colocado, pesado, já que tem essa questão dele por trás, né, do aspecto colonial. Ali eu consegui em alguns momentos entender, principalmente nos cortes de câmeras, nas cenas mais quentes, que havia uma busca de entender essa relação deles para além do só simplesmente do ato em si, né, de colocar o que tá na história por trás ali dentro dessas cenas, nas forças dessa cena. Mas eu queria ouvir de você, assim, como é que foi construir essas cenas, como é que foi exatamente lidar com isso, porque essas cenas, elas chegam até as pessoas, né, e aí a recepção delas, né, e aí podem ter interpretadas de várias formas. Mas eu queria entender de você, o que você pensou e por que você entende que ali, pelo menos na minha visão, né, eu vejo que são os momentos mais marcantes do filme, porque todos esses aspectos estão ali, nessas cenas mais quentes, né, a salamandra em si ali. Pois é, Davi. Eu esqueci até de comentar naquela primeira pergunta que vocês fizeram ali quando a gente estava aquecendo os tamborins com relação a porquê da escolha dessa história, né? Mas, assim, o que realmente, outro ponto que me fascinou na hora que eu tive contato com o material do Jean-Christophe Ruffin, que é o autor francês, foi a forma quase subliminar, metafórica, né? A própria salamandra, ela é muito rica em metáforas, né? É um elemento mitológico. Então, assim, ele tem toda essa riqueza metafórica de figuras de linguagem que são usadas no texto, que, para mim, aquilo ali sabe, era o que me fazia, vamos dizer assim, correr essa maratona. Era ver a possibilidade de trabalhar numa seara quase fantástica, tá entendendo? Onde, apesar de ser uma história extremamente real, que acontece aí, a gente
tem milhões de casos como esse que acontecem, histórias como essa são muito normais, tá certo? Eu tinha um desejo de fazer uma interpretação desse texto que ele fosse mais metafórico, que ele trabalhasse numa esfera mais subliminar mesmo, tá entendendo? Junto do sensorial que eu já mencionei mais cedo. Quando eu tentava contar essa história, eu sempre recorro a tentar usar uma imagética que ela trate de metáforas. Então, esse filme é aquele tipo de filme que, para você realmente entrar nas nuances dele, você vai ter que assistir mais de uma vez, porque ele tem muita nuance, tá entendendo? E são nuances que não só se dizem respeito dessa relação multicultural, dessa relação difícil de intrarracial, mas ele trata muito de como a gente sente, dos nossos medos, e da ideia de se reconstruir, tá entendendo? Assim, a ideia de... Quando eu comecei a ler sobre o autor, ele já fala um pouco da história da salamandra no prefácio do livro. E a partir daí eu fui fazer uma pesquisa e ler um pouco mais. É fascinante a vida do animal, né? Primeiro que ele tem essa ideia da regeneração, que é uma ideia que que as pessoas conhecem mais, mas à medida que você vai lendo a parte mitológica dele, que ele é um animal que ele não só sobrevive ao fogo, mas ele se alimenta do fogo. Então, assim, tem muita coisa que eu achei muito bacana naquela história e que me fez mergulhar de cabeça nisso aí, tá entendendo? Como é que eu posso contar essa história de uma forma mais poética? Para algumas pessoas isso vai ser um problema, tá entendendo? A gente tem hoje em dia uma sociedade que ela dá muito pouco espaço de tempo, né? E de concentração. É um projeto muito arriscado, assim, eu vi muito isso de alguns produtores. É um projeto muito arriscado, mas todo mundo concorda que ele tem uma beleza e uma coisa que ela pode ser muito tocante nos dias de hoje, tá entendendo? Sem dúvida, eu acho que se trata de um projeto arriscado, né? Você realmente, literalmente mexeu com fogo ali em algumas cenas e algumas temáticas. E eu queria te fazer uma pergunta. No tempo de estreia do filme, em 2021, saiu uma matéria dizendo que uma das cenas do filme teve um conflito, né, um protesto com parte da equipe feminina que não concordava com o teor de uma das cenas. E assim, sem querer entrar numa polêmica que já passou, mas eu queria que você falasse um pouco da sua visão hoje, né, passados alguns anos. Se você acha que isso tudo que aconteceu, no fim das contas, foi algo positivo para o filme ou não? Você acha que foi uma intervenção, assim, a narrativa que não caberia, assim, que foi talvez algo que falou mais sobre o tempo que a gente estava vivendo e não sobre o filme em si, assim, como que você encara hoje? Para não ficar também só no conflito, eu queria que você contasse pra gente qual foi o momento do filme mais prazeroso, assim, de ser filmado, mais catártico em relação ao ato de fazer cinema. Então, esse momento de dificuldade, e queria que você contasse também um momento de êxtase. Então, eu acho que você fez a pergunta, mas você já respondeu de certa forma, tá entendendo? Que eu não tenho dúvida que aquele momento a gente filmou ali, em pré-produção foi em meados de 2019, filmou ali em novembro e dezembro de 2019, um mês antes da pandemia. A gente tinha um governo, assim, que era muito divisivo no Brasil, e as pessoas, elas estavam... Eu acho que ainda estão um pouco, tá entendendo? Infelizmente, eu acho que a gente ainda não se resolveu. Isso não é uma coisa só brasileira, é uma coisa mundial, eu diria, mas existia uma energia de muito rancor entre as pessoas, e hoje em dia eu tenho absoluta certeza que ele foi positivo, toda essa experiência foi positiva, apesar de todos os cuidados que eu tomei, tá entendendo? Foi um filme que eu cheguei no Brasil com a proposta de trabalhar com a equipe majoritariamente feminina, então a gente tinha aí uma equipe com mais de 75% de mulheres atuantes. Eu tinha um acordo onde todas as pessoas que estavam trabalhando na área, vamos dizer, os head de departamento, né, os cabeças de cada departamento, eles teriam que ler o roteiro, a gente discutia o roteiro antes da gente seguir. Então, para mim, foi uma surpresa aquela movimentação, porque eu vinha realmente disposto a abrir e a entender tudo isso que estava acontecendo. É uma adaptação de uma história, é uma história que aconteceu. Dessa história surgiu um livro, também escrito por um homem, e a gente estava adaptando uma obra literária. Então, assim, no momento que você está
adaptando uma obra literária, você diz, olha, o roteiro é esse, gente, a gente tá filmando. Pra mim foi uma surpresa tudo aquilo. Lógico que na época aquilo ali me machucou muito, porque aquilo ia de encontro a tudo que eu acreditava e que o trabalho, tá entendendo? Era justamente o meu objetivo no filme, era o que eu queria, era justamente que a gente discutisse isso, um filme onde trouxesse isso, luz para tudo isso, essa discussão toda. Mas hoje em dia eu vejo com muita tranquilidade, tá entendendo? Porque hoje em dia eu converso com diversas pessoas em diversos países, a gente nunca teve nenhum tipo de problema com o filme, muito pelo contrário, é muito bacana o feedback que a gente recebe das mulheres, tá entendendo? Mulheres mais experientes, mulheres com mais vida, chegam dizendo, gente, vocês conseguiram tocar em pontos muito, muito especiais aí, tá entendendo? Então, para mim, é com muita tranquilidade e com muita felicidade, na verdade, que hoje em dia eu vejo isso como um fator que foi, mais uma vez, infelizmente, eu gostaria de ter mais diálogo, mas essa discussão toda, ela trouxe, só fez me ajudar a entender um pouco mais do processo, e espero que as pessoas também que não estavam tão satisfeitas com algumas temáticas do filme, hoje em dia consigam ver o filme e ver que realmente a ideia não era ir de encontro ao feminismo, nem nada disso, muito pelo contrário, tá entendendo? Com relação à sua segunda pergunta, cara, assim, o meu maior prazer nesse projeto é, primeiro, esse retorno que a gente tem, apesar de algumas pessoas questionarem muita coisa, o retorno tem sido muito positivo, tá entendendo? Então eu recebo muitos elogios pelo trabalho. E lógico, lá dentro daquela experiência do set, do filme em si, aquela mágica que existiu entre a Marina e o Maicon, para mim, aquilo ali, até hoje eu me impressiono, tá entendendo? Como acontece uma mágica dessa? Porque assim, eu sou muito orgulhoso do que a gente conseguiu fazer, tá entendendo? Porque uma verdade nesses personagens que para mim ela é muito importante, tá entendendo? Então eu acho que é esse o ponto que hoje em dia mais me toca na história toda, tá entendendo? É ver esses dois personagens e a verdade que eles trazem pra tela. Você acha que o que você pensou pro filme, você conseguiu colocar nele? Você acha que se encerra nele? Ou tem coisas que você leva que você acha que você vai trabalhar mais pra frente e você pensa já projetos pro futuro? Ou pensa em não, vou dar uma paradinha, vou me refazer, vou curtir isso aí? Ou a cabeça já tá funcionando, a sua salamandra interna já está se regenerando, pensando qual o próximo fogo ela vai se colocar de novo? Assim, o filme ele é uma relação interessante, que é a relação que a gente tem com o filho, de certa forma. Eu tenho a sensação que a salamandra, ela, de certa forma, ela já é um ser independente, tá entendendo? Assim, óbvio que eu tô sempre por perto e adoro esse tipo de bate-papo que a gente tá batendo, mas eu já tenho, sim, outro projeto, eu tô trabalhando numa adaptação que a gente deve filmar aqui no Brasil no ano que vem. Eu acho muito interessante o processo de adaptação, por enquanto é a maneira que eu tenho trabalhado e que eu pretendo trabalhar, são adaptações. Eu estou adaptando agora o segundo livro do Marcelo Rubens Paiva, que é um autor brasileiro que escreveu Feliz Ano Velho, e a gente está trabalhando no segundo livro dele, que se chama Blackout. Estamos numa fase de financiamento, está avançando, e eu estou muito animado para continuar essa discussão, porque no fundo eu acho que são ciclos que não se encerram, tá entendendo? Assim, esse tipo de diálogo, esse tipo de cinema questionador é o que eu estou segurando e é o que eu penso em fazer no futuro. São projetos que não são projetos fáceis, não são projetos fáceis de financiar, não são projetos fáceis de achar um público, mas são projetos que eles têm uma vida muito própria deles, tá entendendo? O que ele gera de questionamentos, o que ele gera de discussão, tudo isso são coisas que me atraem muito, e esse é um cinema que sempre me atraiu, desde muito jovem. Em relação ao elenco, né? Eu dei uma passada geral pelas críticas em relação ao filme e talvez seja unânime o destaque em relação ao elenco, né? E você trabalha com nomes já com alguns consagrados, né? A própria Marina é uma atriz com uma carreira já consolidada e o Maicon, se não é um novato, poderia ser considerado uma aposta. Como que você concluiu a escolha desse elenco? Se foi através de testes, ou se você escolheu a dedo os nomes, ou se você foi incorporando através de conselhos. Enfim, conta um pouquinho como é que foi a escolha dessa teia aí, desse elenco, que é um dos pontos fortes do filme. É um processo muito bacana, sabe, Bruno? No caso desse projeto em si, por ser uma coprodução com vários coprodutores e ele ter financiamento
na Europa, né, na Alemanha, na Bélgica, na França, e ter o financiamento brasileiro também. A gente precisava, desde muito cedo, a gente ter uma indicação de elenco que deixasse claro que tipo de filme era esse e o potencial do filme. Então, durante muito tempo, a gente, na verdade, tinha outro ator, que eu posso citar, porque ele é um cara que é muito legal, eu acho que não vejo problema nenhum, mas era o Jesuíta Barbosa. Ele, durante muitos anos, porque é um projeto que tomou muito tempo para ser filmado, era o Jesuíta Barbosa, seria o Gilberto, né, o Gil. Por uma série de razões, demorou muito para se financiar, e a gente teve a minha filha que nasceu no meio do caminho, eu tive que me afastar. A gente chegou à conclusão que o Jesuíta Barbosa tinha passado já daquela fase, eu queria ter um ator mais jovem. Então a gente entrou nessa linha de fazer uma pesquisa, foi uma pesquisa bem aprofundada, que eu tive o apoio do meu diretor assistente, que é o Leonardo Laca, que trabalha também com Kleber Mendonça, e que é um grande amigo, eu tenho muito respeito pelo trabalho dele. E a gente entrevistou 75 garotos, aproximadamente, tá entendendo? Com testes, aquela coisa toda. E isso o funil foi se estreitando, até o momento que a gente levou 3 garotos para Recife para bater um papo ao vivo e a cores, né? A gente passava uma cena do filme para essa garotada. E quando eu vi o teste do Maicon, eu vou ser bem franco com você, me emocionou muito, tá entendendo? Porque foi assim, eu vi com muita naturalidade o Gil que estava na minha cabeça. Isso independe cor, de cultura, tá entendendo? Eu vi aquele garoto na minha frente. Aquela inocência, que é uma inocência, que é um cara que é muito inocente, mas ao mesmo tempo tem esse lado da sobrevivência. Então, assim, eu fiquei emocionado a ponto de deixar lágrimas correr no meu rosto. Então, assim, foi muito especial ver aquilo acontecer. No caso da Marina, da Ana, que são figuras mais tarimbadas, né? A Ana também é uma figura super tarimbada da França, talvez um pouco menos reconhecida aqui no Brasil, mas na França é extremamente respeitada, atriz, foi Coco Chanel, contracenou com atores fantásticos. Foi um luxo trabalhar com essa turma, tá entendendo? O próprio Bruno, que estava aqui, e o Alan também, assim, o Alan eu levanto as mãos, é um cara, é incrível o trabalho dele, um cara que entrou no projeto sem falar uma palavra de francês e termina dominando a língua de uma maneira, assim, muito persuasiva, inclusive os próprios franceses dizem, lógico, com sotaque brasileiro, ele dominou a atuação na língua francesa. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né, essa luz que caiu, assim, caiu esse prêmio na minha frente de trabalhar com uma equipe realmente maravilhosa de atores. Maravilha, Alex. Eu acho que deu para levantar boas questões em relação ao filme. Espero que quem esteja nos ouvindo saia também com o que você citou no início, né? Que é talvez com menos respostas e mais dúvidas. Isso é muito importante, o cinema deve trazer isso sempre, eu concordo plenamente. E eu agradeço pela entrevista e desejo muita, muita sorte para você com a carreira do filme e também com os próximos projetos. Ok, Bruno, muito prazer, muito obrigado pela atenção, por esse tempo, Davi também pelo espaço, e espero visitar vocês novamente aí com o próximo longa no ano que vem. Também esperamos já. Muito obrigado, hein? Um abraço. Abraço, valeu, tchau. Je sais ce que tu fais. Je vois pas du tout de quoi tu parles. C'est dur à entendre, mais c'est moral de te prévenir. Je comprends pas, c'est juste une sorte de cul, c'est quoi le problème? Tem que parar com isso, irmão. Tu vois bien qu'il en veut pas ton fric. Neste 4 de julho estreia A Flor do Buriti, de João Salavisa e René Nader Messora, o filme que a gente bateu um papo aqui na semana passada, e vale também já o registro de 2 chegadas esperadas para as próximas semanas. Grace, do Leonardo Moura Mateus, que estreou há pouco no Festival de Roterdã, chega aos cinemas brasileiros em 18 de julho. E Motel Destino, novo filme do Karim Ainuz, que foi lançado em Cannes, será a abertura do Festival de Gramado em 9 de agosto, com estreia no circuito para o dia 22.
Então é isso, Central Cine Brasil chega toda quinta-feira no seu tocador de podcasts. Somos uma produção da Central 3 e você nos acompanha no Instagram em Central Cine Brasil. Até a semana que vem, tchau!